e essa parceria de MST e FUP já vem de muitos anos. Então, David, a gente trouxe você para dialogar com a gente, porque o petróleo é uma riqueza gigante do nosso povo, não é? A gente sabe que essa riqueza pode ajudar a desenvolver o nosso povo na saúde, na educação, ajudar a investir no Brasil. Então, como é um tema de grande importância, ela está no centro do debate. E desde o golpe de Dilma, a gente vê grandes transformações na política da Petrobras. Então, a gente queria que você fizesse aí uma fala, uma análise de conjuntura inicial sobre essa conjuntura de como está a Petrobras e o petróleo brasileiro, como está essa disputa, para depois a gente começar um bate-papo, dialogando com nossos ouvintes. Bem, Tom, a pergunta ela é bem provocante, né? O petróleo, ele ainda é nosso? O petróleo é nosso de fato? Sim, ele é, e nós precisamos lutar para que o petróleo continue sendo do povo brasileiro. É óbvio que desde o golpe de Estado que nós sofremos em 2016, nós já temos uma série de mudanças, tanto com relação à exploração do petróleo aqui no Brasil, quanto com relação a essa grande e querida empresa que é a Petrobras. Petrobras, nos governos do PT, aqui falando principalmente dos 2 primeiros mandatos do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva e no primeiro mandato da companheira Dilma Rousseff, ela cumpriu um papel de desenvolvimento econômico, industrial, social e regional de todo o nosso país, assim como desde 1953, essa grande empresa vem cumprindo. Infelizmente, as mudanças que nós tivemos ali a partir de 2016, inclusive mudanças também dentro da própria Petrobras, trouxeram alguns prejuízos para a população brasileira. Primeiro, é importante lembrar que o marco regulatório do pré-sal, que foi criado ali em 2010, final do mandato do Lula e início do mandato da companheira Dilma, nós tivemos um marco regulatório do pré-sal brasileiro que trazia pelo menos 3 pontos principais. O primeiro, de que a Petrobras ela precisava ser operadora única do pré-sal, para ela poder controlar a produção do petróleo nessa jazida gigantesca, que é a maior jazida descoberta nos últimos 50 anos, e para ajudar nesse processo de desenvolvimento da indústria nacional a partir da própria Petrobras. Segundo, tínhamos ali no marco regulatório do pré-sal brasileiro uma política de conteúdo nacional, de conteúdo local, que obrigava não somente a Petrobras, mas outras empresas que estivessem atuando no pré-sal a desenvolverem tecnologia brasileira, a terem contratação de pessoas aqui no Brasil e ajudarem nesse processo, então, de fomento da nossa engenharia nacional, da nossa indústria nacional. E terceiro, tínhamos o fundo soberano que garantia aí recursos a partir dos royalties do petróleo do pré-sal brasileiro, destinando da metade de todos esses royalties, 75% disso para a educação e 25% para a saúde. Infelizmente, com o golpe que nós sofremos e com o governo Temer, lembrando aqui que colocou como ministro das Relações Exteriores o José Serra, que já tinha se comprometido com o capital financeiro internacional e com grandes indústrias petrolíferas, a exemplo da Chevron, esse governo ajudou a desmontar inicialmente esse marco regulatório do pré-sal. Primeiro, eles tiraram a operação única da Petrobras. A Petrobras, ela deixa de ter esse direito de ser a operadora exclusiva de todos os campos do pré-sal brasileiro. Mesmo que estivessem em parceria com outras empresas, como tivemos ali em Libra, a Petrobras, ela controlava toda essa produção. Além disso, no governo Temer também, já tivemos aí um desmonte da política de conteúdo nacional, que, por sinal, fez com que os nossos grandes estaleiros aqui no Brasil voltassem a ser verdadeiros parques fantasmas. Estamos aqui citando
Por exemplo, aí em Pernambuco, o estaleiro Atlântico, que está desativado, é um crime contra a população brasileira. Nós vimos ali desse grande estaleiro em Pernambuco, ali perto de Pojuca, né, próximo até a refinaria Abreu e Lima, grandes navios brasileiros serem construídos ali. Lembro-me do Anita Garibaldi, dos Rubi dos Palmares e outros. Da mesma forma, estaleiros no Rio de Janeiro, estaleiro na Bahia, da onde eu sou natural, no Paraná, no Rio Grande do Sul, indústria naval que foi reaquecida justamente por conta dessa política nacional, dessa política de conteúdo nacional, de conteúdo local. Então, hoje, infelizmente, nós temos aí sondas, navios, plataformas sendo construídos fora do país, sendo construídos na China, no Japão, Singapura, gerando emprego, renda e riquezas fora do país. Mas eles também não pararam por aí. Já agora, no governo Bolsonaro, infelizmente, nós tivemos uma mudança brusca nesse marco regulatório que tirou esse carimbo do Fundo Soberano, desses recursos vultuosos do Fundo Soberano da Saúde e Educação, e destinaram esse poder para os prefeitos e para os governadores, fazendo com que esses recursos eles fossem destinados para o FPE e FPM, Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Um verdadeiro crime fizeram contra esse que precisa ser e deve continuar sendo o passaporte para o futuro do nosso país, como sempre disse a companheira ex-presidenta da República, Dilma Rousseff. Mas não foi só isso que fizeram. De 2016 para cá, nós já tivemos 7 rodadas de leilões no pré-sal brasileiro, onde, meu companheiro Tom, tivemos a metade de tudo isso que foi leiloado abocanhado por empresas petrolíferas internacionais, principalmente as grandes petrolíferas norte-americanas e também as grandes petrolíferas chinesas, porque, como disse, essa é a maior reserva de petróleo descoberta nos últimos 50 anos e com uma produtividade altíssima. Temos aí poços de petróleo, um poço produzindo 70, 60 mil barris de petróleo por dia e petróleo de altíssima qualidade. Então, esses governos que vieram depois do golpe, governo Temer, governo Bolsonaro, fizeram com que uma grande parcela do petróleo do pré-sal brasileiro, infelizmente, hoje estivesse nas mãos do capital internacional de outros países, gerando riquezas para outras nações. Mas ainda temos metade de tudo isso que foi leiloado ainda nas mãos da Petrobras. E aí é que vem uma situação que é trágica, porque nós estamos percebendo processo de desmonte e de privatização dessa grande empresa que é patrimônio do povo brasileiro. A Petrobras, ela vem sendo privatizada aos pedaços, infelizmente por ser aos pedaços e de forma escusa, a população brasileira nem tem ciência de que isso está acontecendo. Citar aqui alguns exemplos, só para a gente ter uma ideia. Postos da Petrobras, nós passamos pelas cidades, pelas estradas, e sempre percebemos os grandes postos da Petrobras. Eu queria chamar a atenção aqui do companheiro e companheira que está aqui conosco. Temos várias pessoas aqui, inclusive vendo alguns companheiros e companheiras da categoria também acompanhando aqui esse debate. Você sabia que esses postos não são mais da Petrobras? Que a Petrobras distribuidora não tem uma ação da Petrobras, 100% das ações foram vendidas. A Petrobras distribuidora ela foi dissolvida na Bolsa de Valores e entregue literalmente ao capital financeiro internacional. Outra empresa que foi vendida e que as pessoas talvez não tenham ciência, Liquigás, uma empresa que, assim como a BR Distribuidora, era utilizada pela Petrobras e pelos governos populares democráticos desenvolvimentistas para ajudar nesse controle do preço de um insumo que é importantíssimo para a população brasileira, que é o gás de cozinha. Foi vendida. As grandes malhas de gasodutos que a Petrobras e o governo federal brasileiro construíram no país, interligando o gás natural, principalmente em todo
em toda a costa brasileira, de norte a sul, e que foram gastos bilhões de reais para essa construção, também foi vendida para Brookfield, para a Engie, ou seja, para o capital internacional. E interessante que hoje a Petrobras ela aluga para poder utilizar esses gasodutos que ela construiu para poder passar o gás natural por todo o nosso país. Venderam campos maduros de produção de petróleo, seja em terra ou em mar, e aqui temos aqui o Centro de Formação Paulo Freire, no estado de Pernambuco. Em todo o nosso Nordeste, nós praticamente não temos quase nada de Petrobras, porque tudo já foi vendido no Norte, quase tudo já foi vendido no Norte, no Nordeste, e no Sul também eles tentam vender os ativos da Petrobras. Venderam campos de energia eólica ali no Rio Grande do Norte, a Petrobras que vinha fazendo investimentos grandes nos governos do PT nesse processo de transição energética, e a Petrobras ela cumpria esse papel, né, de utilizar os seus altíssimos lucros para também se preocupar com a transição energética que virá daqui a 50, 60, 100 anos, já estava se preparando para isso. Os governos Temer e Bolsonaro venderam também esses ativos. Venderam e fecharam as nossas fábricas de fertilizantes e nitrogenados, que hoje, por sinal, nós tivemos, né, na semana passada, uma frase que é grotesca do presidente da República, quando disse que é possível faltar fertilizantes no Brasil e nós poderemos ter um processo de desabastecimento, ou seja, de insegurança alimentar ainda maior no país, porque nós não temos fertilizantes. Óbvio, venderam as nossas plantas de fertilizantes que a Petrobras tinha. Estão num processo de venda da Petrobras Biocombustíveis, uma empresa importantíssima para esse processo que aqui nós colocamos de transição energética. Usinas que temos no país, ali no Ceará, em Minas Gerais, na Bahia, todas elas colocadas à venda, que fazem, por sinal, a produção de biodiesel, que vai ali para a composição do diesel no nosso país, reduzindo as emissões atmosféricas e respeitando os pactos ambientais que são firmados pelo Brasil internacionalmente. E agora, para completar esse pacote de maldade, de destruição, eles estão também, meu companheiro Tom, vendendo 9 refinarias do nosso país. 9 refinarias, junto com seus terminais marítimos e terrestres, ou seja, com todo o sistema logístico que está integrado a essas refinarias, na verdade, vendendo o mercado consumidor para o capital internacional. Tivemos aí, infelizmente, avanços nas vendas, nos processos de venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia, onde eu sou lotado, trabalhador desde 2006, e agora, recentemente, o anúncio da assinatura do contrato de venda da refinaria de Manaus, a REMAN, que é importantíssima para o abastecimento do norte do país. Nós estamos alertando que tudo isso, todas essas mudanças que estão sendo feitas de forma acelerada desde 2016, provocarão e já estão provocando alguns impactos à população brasileira. O primeiro, que todo mundo aqui já sente, obviamente, são os altíssimos preços dos combustíveis, os aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis. Isso ocorreu justamente no ano do golpe. Em outubro de 2016, o governo Temer, na presidência da Petrobras, o Pedro Parente, fez uma mudança na política de preços. Política de preços que não seguia dessa maneira o que estabelece o mercado internacional. Então, eles criaram o PPI, o preço de paridade de importação, que atrela os nossos combustíveis, todos eles, gás de cozinha, diesel, gasolina e outros, primeiro, ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, segundo, a variação do dólar e terceiro, a custos de importação de derivados, mesmo o Brasil, meu companheiro e minha companheira, sendo autossuficiente em produção de petróleo, mesmo o Brasil tendo refinarias para refinar esse petróleo e entregar derivados a preços justos para a população brasileira, garantindo o lucro da Petrobras, lucro das distribuidoras, lucro das revendedoras e daquelas que vendem aí gasolina e os combustíveis direto para a população. Então, esse impacto nós já estamos vendo, mas nós veremos outros impactos caso esses processos
de privatização desses grandes ativos da Petrobras continuem. Quais? A possibilidade de desabastecimento de algumas regiões. E isso não somente nós, Tom, estamos dizendo, não é somente a FUP, já a ANP, já o próprio BNDES, o TCU, estão alertando que essas privatizações, por criarem monopólios regionais, onde o investidor ele vai controlar aquele mercado e ele vai dizer o que é que ele vai querer produzir. É óbvio, o investidor ele vai querer produzir aquilo que é mais rentável para ele, aquilo que vai lhe trazer um retorno do seu investimento no menor espaço de tempo possível. Então, por exemplo, já disse a ANP, algo que nós estamos dizendo há anos, há uma possibilidade de desabastecimento de GLP, por exemplo, de gás de cozinha, que é utilizado pelos milhões de brasileiros e brasileiras. Porque esse investidor poderá decidir, numa dessas refinarias, não produzir GLP, não produzir gás de cozinha. E quem vai sobrar nessa? Além de pagar caro, como nós já estamos pagando, mais de R$100 pelo botijão de gás de cozinha, em alguns lugares 130, R$140. Além disso, temos a possibilidade de não termos gás de cozinha. Como aqui já está sendo anunciado, inclusive pela Petrobras, porque de forma irresponsável essa gestão, que aí está, uma gestão bolsonarista, reduziu a capacidade de carga das refinarias em todo o Brasil, estão atuando com, em média, 74%, e facilitou a vida de importação desses derivados, mas é óbvio, os importadores não têm condição alguma de atender todo o mercado interno como a Petrobras hoje tem. Então, são impactos que já estão sendo sentidos pela população brasileira, mas que serão sentidos ainda mais por conta dessa crise energética que o Brasil passa hoje. Crise energética no sentido amplo da sua palavra, de não apenas a energia elétrica que chega às nossas casas, que vai faltar no mês de janeiro, fevereiro, segundo vários analistas. Nós estamos falando de outras matrizes energéticas que estamos num processo de crise, dentre elas essa que é tão importante para não somente o desenvolvimento do nosso país, mas para o desenvolvimento da economia mundial, que é, sim, o petróleo, o gás natural, que a Petrobras detém a autossuficiência, e os seus derivados, que abastecem todo o país, inclusive as indústrias químicas, petroquímicas, que dependem desses insumos que são produzidos pela Petrobras. Então, Tom, de forma muito rápida aqui, eu tentei trazer os problemas que nós temos hoje, mas é óbvio que nós estamos lutando ainda, resistindo contra essas privatizações que estão acontecendo e, principalmente, precisaremos do apoio de todos os companheiros e companheiras que aqui estão para nós lutarmos contra o próximo passo que o governo federal quer dar, já anunciado pelo presidente da República, pelo ministro Paulo Guedes da Economia e pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que já disseram que tem a intenção, o desejo de vender a Petrobras como um todo, vendendo 100% das ações que a União ainda tem dessa grande empresa brasileira. Mas é óbvio, temos certeza que não somente a categoria petroleira ela será e já é contrária a isso e tem lutado e resistido, pelo menos desde 2015, contra tudo que está acontecendo, mas também a sociedade brasileira vai compreender que um setor como esse, entregue ao capital financeiro internacional, ao setor privado, vai trazer problemas gigantescos como os que nós aqui citamos e como outros que já ocorrem em países vizinhos nossos. Olha o que está acontecendo agora no Equador, o que estava acontecendo no Chile, justamente por conta dessa dependência que, infelizmente, esse setor, nesses países, agora tem do capital privado que controla essas indústrias e que, infelizmente, beneficia também, obviamente, importadores como hoje o governo Bolsonaro beneficia aqui no Brasil. Temos uma série de lutas sendo realizadas, são mobilizações da própria categoria petroleira, são ações judiciais para tentar barrar esse processo de privatização e a articulação política dentro do Congresso Nacional que tem nos ajudado a postergar todo esse debate. É óbvio que nós aguardamos, aguardando, como algum companheiro aqui escreveu,
esperançando que nós consigamos resistir a tudo isso até o ano que vem, que é um ano eleitoral, onde nós teremos aí o nosso companheiro pernambucano, nordestino, trabalhador metalúrgico, mais uma vez, e quem sabe, ganhando as eleições para nós revertermos tudo isso que está acontecendo de mal aqui no nosso país, meu companheiro Tom.